Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está me vendo, me assistindo aí desse lado da telinha. Eu sou a Raide Artemis, iniciada no clã das 13 abuelas originais, e hoje eu vim trazer para vocês o curso gratuito de tarô, né? Então hoje a gente vai adentrar um pouquinho, vai se aprofundar nesse chamado que é o tarô e, vou falar um pouquinho de como está sendo a construção do curso que eu estou fazendo, a magia antiga do tarô. Então esse curso hoje é um curso gratuito e rápido, é mais uma conversa com vocês sobre como é esse mundo do tarô, como que é essa energia na nossa vida, como que isso movimenta de fato o nosso caminho. E é muito importante essa nossa interação, então desde já me avise, me fale de onde você está assistindo, para me saber até onde esse vídeo está chegando, até onde essa live está chegando. E vamos lá. Bom, eu sou Raide Artemis, sou iniciada no clã das 13 abuelas originais, que é um clã de sagrado feminino, né? Então, a minha missão hoje em dia é traduzir os mistérios do sagrado feminino e masculino e trazer para a Terra, né? Então, a uma missão de resgate à memória ancestral, de resgate à sabedoria antiga, de resgate ao entendimento, aos saberes da terra, da água, do ar, do fogo, do éter, né? Aos saberes de como lidar com o emocional, de como lidar com o mental, né? De como lidar com o espiritual. Terapias holísticas, ligada à transformação interna, ligada à renovação, ligada à atração, ligada à clareza. Quando a gente trabalha dentro de nós mesmos, dentro da nossa psique, cura. Quando a gente trabalha clareza, quando a gente trabalha discernimento na nossa vida, a gente acaba passando por um processo mental de movimentação da nossa dopamina, né? Essa energia a dopamina, ela entra no nosso sangue, percorre nosso corpo, cai nas nossas veias, cai no nosso sistema circulatório, né? Cai na energia ali do nosso fígado, e a partir dali, a partir do fígado, produz cada vez mais movimento para o nosso corpo, sustentabilidade, nutrição, limpeza, né? Então, quando a gente estimula o nosso cérebro, a gente está de fato trazendo cura para a nossa vida, para o nosso mental, para o nosso espiritual, porque cada uma das coisas que a gente sente, que a gente vive, que a gente compactua, literalmente cai no nosso sangue, cai na nossa, abaixa a nossa vibração, abaixa a nossa imunidade, ou aumenta a nossa imunidade, aumenta a nossa vibração, aumenta o nosso pensamento, o nosso movimento, nossa forma de agir. Então, o nosso cérebro, ele é capaz de nos auxiliar nesse processo de reprogramação, né? Quando a gente está num processo de doença muito profunda e severa e muitas vezes traumática, a melhor forma de você lidar com esse trauma é tratando a mente desse paciente, além dos tratamentos psicológicos, médicos, medicinais, terapêuticos. É importante esse paciente passar por uma avaliação psiquiátrica, passar por um processo de medicina ancestral, né? Por quê? Porque isso tudo vai estimular o cérebro dessa pessoa e vai auxiliá-lo a readaptar, reorganizar, recompreender, reaprender, né? Então, o nosso cérebro, ele tem a capacidade de ser conectado e desconectado às informações, né? Então, tudo isso ali vai sendo trabalhado dentro do nosso inconsciente, dentro da nossa psique, dentro do nosso subconsciente. Tanto é que muitas das medicinas, antigas que a gente usa, até como a psicologia, a psiquiatria,
Jung, né, ele criou um método, criou não, ele acessou a esse método que já era usado por nossos ancestrais também. Que método é esse? É o método dos sonhos, né, para entender a psique, para compreender que a nossa psique, ela está literalmente ligada às nossas emoções, que está ligado ao nosso mental, que está ligado à nossa forma de agir, que está ligado à nossa saúde, nosso bem-estar, nossa cura ou a nossa doença, né? Então, como que Jung fazia ali para trabalhar a vida da pessoa? No subconsciente, nos medos, nos traumas, nos sonhos, né? A partir de usar esse sonho como parâmetro para compreensão e decodificação do que o cérebro dessa pessoa está te falando, né? Então, como que a gente entende isso? O nosso cérebro, ele, através dos nossos sonhos, conversa com a gente, né? Então, ele nos mostra, através dos nossos sonhos, o que a gente está vivendo no dia a dia, ele faz a gente relembrar, né, o que a gente está vivendo no dia a dia, como que a gente percebe a vida, como que a gente enxerga as coisas, né? Então, o nosso cérebro, ele vai dando gatilhos, dando estímulos, tentando criar uma forma audiovisual ali para que a gente compreenda o que nós mesmos estamos falando para nós mesmos, né? Como que eu entendo a mim mesmo. Então, o nosso cérebro, ele usa o subconsciente, que é essa linguagem do sonho, para nos permitir autoconhecimento, né? Por isso que muitas vezes, se você for em tribos, em se conectar com tribos xamânicas, indígenas, você vai conversar com eles, eles vão falar assim, qual é a maior tecnologia que vai te falar por que essa pessoa tá doente. Os indígenas vão falar que é o sonho. Entende? Deixa eu tomar um pouquinho de água, licença. Ou seja, os indígenas, eles vão falar que a maior tecnologia que nós temos é o sonho. Se você for no candomblé, na umbanda, se você for mais antigo, né, Ifá, se você for lá em África, se você for lá nas tribos de África, conversar com povo após povo, a maioria deles vão ter um desenvolvimento, uma forma de se comunicar com esse subconsciente. E aí, isso vai criando vertentes de ensinamentos, de sabedoria, de clareza, né? Ferramentas que nos auxiliam a esse acesso. Então, a partir desse processo de entender o subconsciente, foram se fundadas muitas situações, né? Foram se fundadas até religiões, saberes, filosofias, né? Formas de entendimento, formas de oráculos, filosofias que trazem discernimento, né? Então, a partir de que o ser humano ali entrou nesse processo de compreensão do eu, ele também começou a passar por esses processos de percepção, né, sobre o próprio inconsciente e o quanto esse inconsciente influencia. Por exemplo, traumas, né? Quando a gente está passando por traumas, assim como você está falando, Rodrigo, de ansiedade, né? A gente tem que pensar, por exemplo, dentro da psicologia perinatal, que é uma área que eu também estudo bastante, né? É falado que a partir do momento que essa mãe percebe a gravidez, ela passa por esse processo de gravidez, né? E ela fica sabendo da gravidez, ela recebe a gravidez, né? Como estado, como clareza, ela recebe essa notícia, recebe o sim ali. Esse estado, esse momento, ele é crucial para esse filho, entende? Porque é ali que a mãe
tá despertando a consciência do corpo dela, de que ela está se adaptando, está se movimentando, está se moldando para ser mãe. Então, o corpo dela é desperto ali. A clareza dela é desperta ali, entende? Então, o útero dela, que já está sendo comprovado hoje em dia cientificamente, que é como se fosse um segundo cérebro para essa mulher, né? Esse útero, ele vai começar a armazenar as memórias desse novo ser, as novas decodificações desse DNA, né? Então, essa primeira memória, essa primeira mensagem que essa mãe recebeu da gravidez, a forma que ela agiu, a forma que o pai agiu, isso tudo vai estar ali inserido na memória, tá? Então, hoje no curso de tarô, eu quero que vocês entendam que tudo começa desde a gravidez. É muito anterior ao nosso estado de perceber a ansiedade. Tudo começa ali na gravidez, né? Começa quando a mãe recebe a primeira informação. Quando ela recebe essa primeira informação, esse óvulo recebe essa informação, né? E isso vai gerando ali esse crescimento. Ali no terceiro mês, essa criança vai passar pelo processo de gênero, vai enxergar o gênero, vai passar por esse processo de masculino, feminino, formação do cérebro. Esse cérebro, ele vai ser masculino, ele vai ser feminino, ele vai ser fluido, né? Isso tudo é cientificamente comprovado, tá? E aí, dentro da psicologia perinatal, quando chega essa criança nos 6 meses de vida, essa criança já começa a ouvir o que a mãe tá sentindo, o que a mãe tá falando, o que o pai tá falando. Ele consegue diferenciar tons de voz, ele já consegue diferenciar humor, ele já sente se ele é bem-vindo, se ele não é bem-vindo, se existe uma briga acontecendo para essa criança vir ao mundo. Então, isso tudo vai somatizando nesse útero, vai somatizando nessa bolsa miniótica, né? E isso vai criando uma memória para essa criança. Entende? Sem contar que ali dentro já está sendo gestado, né, o óvulo masculino, feminino, todo o DNA de memórias dessa criança, né? Como que a gente sabe que a gente evoluiu? A partir de séculos, né, estudando, você vai percebendo que as modificações vão acontecendo de geração em geração, né? Então, quando antigamente o macaco ele precisou perceber que ele tinha que levantar para enxergar o leão, que no meio do mato ali ele não iria conseguir enxergar, e a única forma dele enxergar era se levantando, isso se transformou em uma memória de DNA. E isso passou para o próximo macaco, que já veio mais ereto, né? E que a partir disso já passou para outra linhagem, que já veio com menos pelo, entendeu? Então, o medo que esse macaco primordial tinha do leão fez ele ficar ereto, fez ele ter clareza sobre isso e aquilo, e que o fez a próxima geração, essa outra geração já vem mais adaptada. Assim já é a gente, né? Então, todas as vezes que a gente supera alguma coisa, todas as vezes que a gente passa por alguma situação, isso fica gravado na sua memória e no seu DNA. E vai ser passado. O seu filho vai passar por aquilo, vai destravar aquilo na vida dele. Entende? Então, quando você tá ali nos 6 meses de vida, dentro da gravidez, dentro do útero da tua mãe, você já tá recebendo tudo o que seu pai e a sua mãe passaram, os medos, os traumas, as ansiedades, a ganância, e ali você já está sendo moldado. Quando você sai ao mundo, você já sai num processo de expansão, de força, de um corpo torcendo a mulher para que essa criança saia, né? Então é um trauma físico, tanto para a mulher quanto para essa criança.
né? O que faz com que essa criança ela saia ao mundo já meio traumatizada, porque ela estava quentinha, ela estava no útero, estava aconchegada, e quando ela sai, ela já sai sendo empurrada, apertada e assustada. Ali já é um trauma, gente. Dentro da psicologia perinatal já podemos falar que só de você nascer, você já nasce traumatizado, é um trauma. Nascer é um trauma, entende? Respirar já é outro trauma. Você respirou, entendeu? Então só ali você já pode, dependendo de como é que foi esse nascimento, você já pode ter algum problema de ansiedade no futuro. E esses problemas dentro da psicologia perinatal, estudados, eles não vão se apresentar na primeira infância. Eles vão continuar se multiplicando, né? Traumas serão somatizados a isso. Até os 7 anos, essa criança não tem discernimento sobre sim, não, errado, certo? Então, ela tá no processo ainda de pegar maior informação de fora e trazer para dentro, né? E dentro disso aí, ela vai passar pelos teus traumazinhos ali de formação do ego, de formação do caráter, de formação da clareza. E o que é o ego, né? O ego é esse conjunto de informações que a sociedade passa para você e te identifica, né? Então o ego é esse conjunto de personalidade. Por exemplo, a criança não tem nem 4 anos e aí ela vai para casa da família, a avó fala assim: ah, ele tem nariz de ciclano, ele tem olho de Beltrano, ele tem o cabelo da mãe, ele tem a voz do pai. Isso é o ego, ele está sendo construído ali. Essa criança não se reconhece ainda, ela não tem essa clareza, mas ela sabe que ela parece com o pai. Ela sabe que ela parece com a mãe. Então ela vai cada vez mais pegando esses arquétipos de pai, mãe e trazendo para dentro de si, entregando isso para dentro da sua psique, né? Então, por isso que é importante, por isso que dentro do meu estudo de psicologia perinatal é importante haver um acompanhamento psicológico, terapêutico desse pai e dessa mãe nesse período, desde a gravidez até os 7 anos. Por quê? Porque vocês todo mundo precisa aprender a ser pai, aprender a ser mãe, aprender a cuidar. Não é de um dia para o outro que a gente aprende, não é na escola que se ensina a ser mãe e ser pai. Entende? Na escola a gente aprende filosofia, sexualidade, matemática, entendeu? Mas ser mãe, ser pai é algo que tem que ser ensinado por psicologia, por estudo, por aprimoramento, né? Não é como um professor. Um professor, ele precisa de auxílio. Antes de ele saber ensinar, ele tem que aprender, né? Então, antes de você ser pai, você tem que aprender a ser pai. E quando a gente fala de uma sociedade aonde tem muito desvalor dessa paternidade, apesar de ser a coisa mais sublime que tem, ainda é tratado como um favor para a sociedade, entende? Mas não é um favor para a sociedade. É apenas, é o que gesta a sociedade, é o que vai manter a sociedade, entende? Então deveria estar sendo muito melhor gestado essa questão de pai e mãe, né? Então dentro da psicologia perinatal é muito importante esse acompanhamento do pai e da mãe para saber a psique desse pai, a psique dessa mãe, como eles foram criados também, qual é o tipo de criação que eles têm para dar para essa criança, entende? Porque essa criança vai absorver tudo o que esses pais são, e se eles não são bons pais, eles vão culpar essa criança por ela não ser uma boa filha, mas eles não vão reconhecer que eles não são bons pais, porque eles não foram acostumados a reconhecer que eles não são bons pais, porque eles aprenderam a ser assim, com os pais deles. Só que a criação dos nossos pais, né, nem sempre está correta. Por quê? Porque se a gente for pegar na história das coisas, né,
a criação dos nossos pais, a criação dos nossos bisavós, a criação dos nossos tataravós, a gente vai ver que a criação deles é pautada em, muitas vezes, cabresco, covardia, abuso, perseguição. Faço o que eu faço, mas não faz o que eu faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Falta de exemplo. Então, a gente tem que readaptar a sociedade para aprender a ensinar, né? Então, pai, mãe e professor são pontos cruciais dentro da sociedade, né? São pontos de suma importância para a manutenção dessa sociedade, entende? Então, é isso. A gente precisa entender que a partir desse ponto, toda ferramenta é bem-vinda. Toda ferramenta que trabalha a nossa psique é bem-vinda, entende? A psicologia é bem-vinda, a terapia é bem-vinda, entende? A medicina é bem-vinda. Por quê? Porque as crianças já nascem hoje em dia traumatizadas. Porque quando uma mulher tem um filho, ela não tem assistência, e 52% das mulheres no mundo que têm filhos ficam com depressão pós-parto, por falta de assistência. Então, o que isso vai resultar? Em crianças despreparadas para o futuro, que com 40 anos vão estar em depressão, vão estar em desassociação da própria realidade, porque elas não a conhecem. Entende? Porque elas estão com dificuldade, entende? Então, tudo começa nesse ensino de pai e mãe, de professor, de escola, de crenças, de sistema social que essa criança passa, entende? Então, a minha função, né, dentro disso, não é só formar pessoas que queiram aprender tarô, é formar terapeutas que saibam acolher a dor, que saibam acolher uma mãe triste em depressão, que saibam acolher um pai que não sabe o que fazer, entende? Que saibam acolher um avô que já está cansado e que quer algo novo. O tarô é para trazer possibilidades. O tarô é para ser uma ferramenta de crescimento, é para ser uma ferramenta de expansão, é para ser uma ferramenta de cura da depressão, da ansiedade, um auxílio, assim como diversas outras técnicas, né? Como a regressão, que eu também faço, né? Que já é aceita no SUS, como a terapia no corpo. O corpo, ele também somatiza memórias, e essas memórias ficam ali por muito tempo até que sejam vistas, elas ficam no subconsciente, e aí entra de novo aquele sistema dos sonhos, porque o nosso corpo, ele somatiza, ele se suja, essas memórias ficam presas, não ficam claras, se tornam obsoletas, se tornam egos escondidos, se tornam problemas de desassociação, se tornam problemas de ansiedade, se tornam lixos energéticos, se tornam recalques, se tornam depreciação, falta de amor próprio, então diversos outros problemas que essas memórias não tratadas, não resolvidas, causam. E isso é natural porque o nosso corpo é uma máquina que somatiza e que transforma. Então a gente tem que aprender o que? A ativar a transformação do nosso corpo, aprender a ativar a conexão com o nosso corpo. Por que a espiritualidade ela é tão importante? É porque ela veio antes, e antigamente, né, a sociedade entendia espiritualidade e medicina unidos. Todas essas tecnologias, elas eram unidas, não havia separação. Então, o médico, ele era alquimista, ele era químico, ele era terapeuta, ele era ginecologista, e ele sabia de todas as áreas, tanto astrológica, quanto física, quanto emocional, porque o médico, ele tinha que estar preparado para todas essas coisas que o ser humano tem e sua grande subjetividade. Entende? Então, por que é tão importante a espiritualidade? Porque ela é uma forma que os nossos avós tinham
de nos ensinar que a gente tem que cuidar do nosso corpo, que a gente tem que passar adiante o cuidado com o mais velho, que a gente tem que passar adiante o cuidado com o mais novo, que a gente tem que passar adiante o cuidado com a nutrição, o cuidado com o sono, o cuidado com a sabedoria ancestral, o cuidado com a natureza. Então, a ancestralidade vem para nos lembrar de que saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, saúde local faz parte da medicina. É medicina, é tecnologia, é ciência. Desde que antes, todas elas foram fundadas no mesmo lugar. Todas elas foram fundadas com o mesmo propósito, que é trazer cura, que é trazer amor, que é trazer clareza, que é trazer evolução, que é trazer aconchego e uma sociedade preparada para os perigos da vida. Que é para trazer filhos preparados para os perigos da vida, né? Então, ao longo de tudo isso, hoje e amanhã a gente vai passar por esse processo de introdução ao curso de Tarô a Magia Antiga. E depois eu vou lançar para vocês, né, esse curso, primeiro lote da inscrição, com o porquê, né, qual a grade do que vai vir dentro do curso. Vou trazer amanhã para vocês. E não esquece de ir lá no contato na bio, no link que tá na bio, que lá tem o grupo gratuito do Laboratório da Bruxa, que é por onde eu estou trazendo os cursos que eu vou lançar, mensagens do dia a dia, mensagem da ancestralidade, mensagem das abuelas, mensagem de Pachamama. Eu sou sacerdotisa de Artemis, raia de Artemis, então eu venho para falar da liberdade interna, individual, individualidade, a sua própria personalidade, sua própria personificação, a sua própria divindade interna, a própria mãe do teu corpo. Então é isso que eu venho chamar, é isso que eu venho honrar aqui, entende? Então, pensando nisso, eu vim trazer hoje algumas tecnologias para acessar a gente no momento atual, para colocar a gente nesse momento do agora, né? Nós estamos indo para a lua cheia, né? E ela tá com a energia de Gêmeos muito forte. O que significa isso? Significa, né, que a lua cheia, ela traz, assim, a gente tem que pensar de forma tanto científica quanto emocional e mental, né? Então, analisando a lua cheia de forma científica, quando a lua se movimenta e ela está cheia, ela aumenta a produtividade das marés. Então, ou seja, quando a lua está cheia, ela faz com que as águas da terra fiquem mais fortes. E se as águas da terra são influenciadas pela lua, e se nós somos 70% de água, nós somos influenciados pela lua. Então, nesse momento, o que acontece? O emocional fica aflorado, nossa água fica aflorada, nosso sangue percorre mais rápido, nossa força está vivificada e o nosso prana está preenchido. Então, é nesse momento que a gente chega com a energia de Gêmeos, né? Que além da gente estar preenchido, está buscando esse preenchimento, e da lua cheia ser um processo de colheita, né, de nutrição, de expansão, de transbordar, o signo de Gêmeos, ele já vem trazendo essa clareza mental, ele vem trazendo a dualidade das coisas, ele vem te mostrando que nem tudo é o que parece, ele vem te falando que tudo que está em cima é o que está embaixo, que existe a dualidade entre o bem e o mal, e que você consegue ser uma pessoa tão dual quanto qualquer outra, e que não há mal algum. Então, Gêmeos, ele vem para te lembrar que você é multifacetado, que você pode ser mãe, jovem, filha, anciã, que você pode ser homem e mulher,
que você pode ser 2 em 1, que você pode ser de manhã uma pessoa e de tarde outra, porque a vida é assim, multifacetada. E quando não percebemos que a vida tem as suas fases, suas estações, e não nos conectamos com ela, nós esquecemos da nossa natureza humana. O que é ser humano? Se não ser um animal racional. Quando a gente só vive no racional, nós deixamos de ser animal. E quando deixamos de ser animal, nós deixamos o nosso instinto de lado, nós deixamos nosso emocional de lado, nós deixamos a nossa clareza sobre a sobrevivência de lado e passamos cada vez mais a agir de modo automático, vivendo cada vez mais pela sociedade, vivendo cada vez mais cego e tapado para o mundo. Entende? Enquanto a nossa ancestralidade já sabia que quando a gente está em meio à natureza e a gente respira, a gente traz para nossa respiração e absorve através de nossa respiração, e isso é uma tecnologia antiga e que está sendo hoje em dia comprovada cientificamente, que eu não me lembro o nome agora, mas se eu não me é tipo uma fitoenergética, né? Que a planta ela solta um cheiro, uma substância, e a gente é acostumado, o nosso corpo foi acostumado a respirar esse cheiro, essa fragrância da terra, e essa fragrância ser capaz de nos equilibrar, de trazer clareza sobre nossa dopamina, trazer clareza sobre nossos movimentos, estimular a nossa produção de combatentes cancerígenas, ou seja, ficar mais próximo da natureza te auxilia a ser saudável naturalmente, te auxilia a ser desestressado naturalmente. E quando nós estamos no meio da sociedade, onde não existe natureza e o que existe é poluição, o que nós temos é uma sociedade doente, precisando de desestressar, porque pela falta de natureza já está estressada. Pela falta de respiração de um ar puro, já está contaminada, entende? E aí a gente ainda tem uma sociedade que, além de estar contaminada, sem uma boa respiração, com uma água suja, ela ainda está submersa sobre dopamina barata que não constrói nada. O que faz essa sociedade inteira ficar desgastada porque gastou energia, gastou dopamina com coisas que não importavam, ao invés de construir a própria vida. Entende? Então, quando a gente se enche de dopamina barata o tempo todo, para confirmar, quando a gente se enche de dopamina barata o tempo todo, a gente não tem qualidade de vida. A gente vive cada vez mais cansado, vive cada vez mais com a imunidade baixa, cada vez mais doente, cada vez mais perturbado, cada vez mais desassociado, cada vez mais tendo que dever a hora de trabalho para quem? Para os ricos milionários que querem nos atrapalhar. Entende? Então, está na hora de pararmos de vendermos o nosso tempo tão precioso e começarmos a vender nossa produtividade, que é isso que realmente vai rentabilizar alguma coisa, e buscar a partir dessa produtividade produzir saúde na terra, produzir saúde na sociedade, relembrar que a sociedade precisa da terra para uma saúde mental, física e espiritual. E o tarô é essa tecnologia que nos auxilia a relembrar nossas estações, relembrar o nosso estado mental, físico e espiritual, entende? E aí eu venho trazer para vocês agora a oração para a gente se conectar, se equilibrar mentalmente com a energia de Gêmeos para esse momento, para trazer fluidez, para trazer clareza para o teu mental. Então, vou beber uma aguinha, respira fundo, se conecte. Feche os olhos, sente-se de maneira confortável, deixe fluir. Oração para o signo de Gêmeos. Ó, querida energia
mestre da comunicação, Senhor Mercúrio do movimento, da agilidade, da clareza mental, nos ensine o poder da liberdade mental, expressão de pensamentos. Nos ensine que nossa liberdade de expressão termina quando invadimos e interferimos na liberdade de expressão do outro. Peço agora que nos mostre o pior e o melhor de mim. Quando invadimos e interferimos na liberdade do outro. Peço agora que mostre o pior e o melhor de mim, para que eu conheça minha dualidade, minhas duas faces que moram dentro de mim, o justo e o injusto. Que eu conheça minha dualidade, minhas duas faces que moram dentro de mim, o justo e o injusto, o puro e o impuro, o honesto e o desonesto, o nobre e o opressor, a vítima e o abusador, o caos e a clareza, a submissão e a força, a guerra e a paz, o eterno e o ponto final, o bem e o mal, o apagado e o bem-sucedido, tudo isso dentro de nós. Toda essa experiência, toda essa expressão, todo o livre-arbítrio até afetar o outro. Que eu reconheça esse meu livre-arbítrio até que o outro reconheça o livre-arbítrio dele. Pois quando se afeta o outro, já não me diz respeito. Não se diz respeito apenas a mim, não se diz respeito apenas a você. Isso abre espaço para a expressão do outro. Por isso, eu abro este portal da energia de Gêmeos, questionando a minha moral, o que fiz de bom, justo ou ruim, o que venho fazendo sem pensar ou questionar, o que de fato ando pensando, repetindo e sentindo, onde está a minha energia, onde deixo ela se dissipar, aonde eu deixo a minha energia ir embora, se entregar, valorizar ou sumir. Aonde deixei ou entreguei minhas oportunidades, onde acertei ou não em carregar certas responsabilidades, avaliar e reconhecer, permitir entregar, perder para vencer. Abra este portal com a lição mais importante que ele me trouxe, que era aprender a perder. Quem erra e busca observar seu erro, assume o que faz e aguenta suas consequências, se conserta, se adapta, evolui, compreende o que errou. Aprimora dentro de você o que uma hora você se torna, aprimore dentro de você que uma hora você se tornará excelente do que faz, profissional, reconhecido, requisitado e aclamado. Não porque você é bom, isso é uma pequena parte do processo, mas sim porque você se permitiu, porque você se preparou, porque você se adaptou para superar as adversidades. Isso te faz aprimorado, isso te traz aprimoramento, isso te traz excelência, porque você entendeu o processo. Nada vem rápido, nem de mão beijada. Vem para quem está disposto a pagar o preço para fazer acontecer. Quem não paga o preço não acontece. E esse é o preço. Só você pode pagar. É um caminho que só você pode trilhar. Ele pode ser uma maturidade, experiência, boa ou ruim.
fracasso ou perda, luta, aprimoramento, aprendizado, autorresponsabilidade e independência de seus próprios atos, autoproclamação da sua liberdade, a busca pela ordem que você quer criar para conhecer, cultivar e curar o seu mundo interior, se preencher e se reinventar. A história é escrita por quem está à frente do seu tempo e entende o poder de fazer acontecer agora. Mercúrio vem para nos perguntar, então, o que você vai fazer agora? Busque pensar no ovo cósmico, o ponto, o universo, o tudo e o nada, e saiba que você está dentro dele, sendo gestado, sendo despertado pelo universo. Está esperando para que você desperte. Está esperando para que você venha e nasça e rompa essa casca. Do vir para fora, o fazer acontecer e se projetar na existência e se permitir a isso. Você se une ao todo e a partir de você as expressões universais se manifestam. É hora da energia do amor, da vivência, da saúde, hora da transformação, hora do corte, da guerra, hora da mulher, hora do homem, hora de ser você, hora de aceitar a sua luz e a sua sombra. É isso. Que a energia de Gêmeos esteja na tua energia, te projetando para frente, te levando para a clareza, te levando para o discernimento, te levando para o equilíbrio, te levando para a compreensão. Né? E na introdução do curso ao tarô, vamos falar, né, sobre a proteção energética das coisas, do porquê as coisas precisam de proteção, do porquê é importante você saber lidar com o seu mental, do porquê é importante você aprender o teu emocional, aprender a se reconhecer e como reconhecer isso, né? Dentro do tarô existem 4 pilares que vão ser trabalhados ali, que são a terra, o fogo, a água, o ar, né? E que a gente vai trabalhar isso dentro da tua vida, despertando isso dentro de você com os arquétipos do tarô, dia após dia, com as assinaturas energéticas que serão colocadas para te auxiliar, processos de mandalas astrológicas com o tarô que você vai aprender, processos de cura, de arquétipo, então processos de você se ligar ao anjo da guarda a partir do tarô, para quem gosta do anjo da guarda, processo de você se ligar ao sagrado feminino, bruxa, para quem gosta da bruxa, processo de conexão com Afrodite, para quem gosta de Afrodite. Eu vou trazer de tudo um pouco, porque cada uma dessas ferramentas se complementam de um jeito. Processos de como você sustentar o tarô, como você sustenta essa energia dentro da tua vida, como que você atende outra pessoa, como que você se atende, como que você se avalia, quais são as perguntas que você tem que fazer para uma boa avaliação. Quais as perguntas que você tem que fazer para descobrir o estado mental do teu paciente, como ajudá-lo no dia a dia, como ensiná-lo a compreender as leituras do tarô no dia a dia dele, através das horas, através da decodificação mental dos sonhos, através das tecnologias ancestrais, espirituais, científicas e numerológicas, entende? E nós vamos trabalhar 4 pilares de sustentação dentro do tarô, que são fios de energia que vão te ensinar a se sustentar o teu universo interior psíquico, mental e espiritual, físico. Cada uma dessas partes estão ligadas a uma parte de você, que está ligada à sua memória do corpo, à sua memória da alma, à sua memória do útero, e eu vou ensinar para vocês a como despertar essa memória em vocês, a como trazer isso à tona, como curar isso um dia após o outro. Eu vim
sozinha, eu cresci dentro da união do vegetal, eu cresci dentro de uma situação onde não existia oráculo para ajudar a interpretar o emocional, e isso me pesou muito. Eu entrei em processos de muita loucura, de desassociação, de dificuldade, de ataques mentais, psíquicos, emocionais, sem entender o que estava acontecendo. E eu estou aqui literalmente para poder abrir esse caminho para quem está passando por esses distúrbios mentais, emocionais, físicos e espirituais, não sofrer da mesma forma que eu sofri, não pecar da mesma forma que eu pequei, ter estrutura, coisa que eu não tive, porque eu fui à frente, passei por tudo isso para poder trazer para vocês, para desenvolver para vocês de uma forma que entre, que faça morada e que faça realmente sentido e que realmente transforme a sua vida. Então, se você quer fazer parte desse curso de tarô que tá abençoado, que tá lindíssimo e que vai ser expansivo, essa é a primeira parte, né? A introdução ao curso. Ele já tá gigantíssimo e ele ainda só começou, é a ponta do iceberg, porque a partir dessa introdução do tarô, a magia antiga do tarô, eu vou trazer magias com ervas que o tarô vai te oferecer, que você pode se conectar e unir, limpeza, banho energético, proteção, como limpar, como proteger, como se conectar com fogo, com a terra e com o ar, né? Como você se conectar com as energias zodiacais que o tarô te traz, como que você se conecta com as energias semanais que o tarô te traz, como que você se conecta com as leituras que o tarô pode te trazer. O tarô, ele é uma ferramenta de possibilidades, né? Não é adivinhação, ele é uma ferramenta de probabilidades. Ele vai medir o que está no seu campo, ele vai traduzir o que está no seu inconsciente, na sua psique, vai falar para você o que você está vibrando, e a partir disso você vai ter uma correlação com o que pode acontecer, entende? Então, ele é uma possibilidade, entende? Ele não é uma adivinhação, ele é um estudo do que está acontecendo na tua energia e o que pode acontecer se você continuar indo por aquele caminho. E o que pode acontecer se você for pelo outro caminho, entende? Então o tarô, ele é um processo muito maior do que simplesmente saber se o seu ser amado te ama. Ele é um processo que ele pode resgatar processos kármicos de outras vidas, processos de memórias antigas, processos de memórias reprimidas, processos de cura do útero, cura da dor, cura da ansiedade, da onde que vem a ansiedade, processos de entender como que aquela ansiedade começou na tua vida, qual foi o início disso na tua vida, quem que começou a engatilhar isso na tua vida e por que que essa pessoa queria fazer isso. Então, o tarô, ele é muito maior, ele vem para nos tirar do buraco, da escuridão, do fundo do poço e nos trazer a clareza de Nanã. Então, o tarô tem muito simbologia. Eu vou explicar para você como você vai trabalhar isso de forma divinatória com a entidade, como você vai trabalhar isso de forma ressonante com números e simbologia e decodificação. Você vai escolher a forma que você vai querer trabalhar. Você vai poder unir esses dois lados e poder trabalhar da forma que você quiser. Mas eu vou te dar a base, a estrutura e o porquê que você tem que trabalhar dessas formas e o porquê que você não tem que trabalhar daquela outra forma, porque sinceramente não existe esse preparo dentro do tarô com cursos baratos, simples e práticos. Não existem pessoas falando o que acontece por trás do tarô, como que você se conecta com ele. Não existe pessoas falando a batalha espiritual que existe quando você está atendendo alguém, e eu estou aqui para abrir esse processo de entendimento do porquê que essa batalha acontece, como que ela acontece, como que você se protege. Não é só você chegar e abrir o tarô, é você se conectar, é você se proteger, é você aprender as tecnologias que te protegem, as tecnologias que chamam o seu consulente para próximo de você, as tecnologias que chamam o anjo da guarda do teu consulente para te auxiliar, as tecnologias que chamam o teu mentor para te mostrar o caminho. Então são várias tecnologias, é uma ciência, não é uma adivinhação.
Não é uma simples oração, é algo muito bem estruturado, catalogado, entendido por mais de 4 anos no meu estudo, né? Por mais de milênios que estão nas religiões, que estão nas escolas, que está na bruxaria, que está na ciência, de certa forma, através da numerologia. Então, tudo tem a sua simbologia, né? Através dos números. Então, o tarô, ele vem para nos trazer ressonância, para nos ensinar a ressonância que nós estamos, para nos despertar para o caminho que nós queremos realmente, para o caminho que nós precisamos de cura, para nossa missão de vida, para a gente resgatar karma, para a gente compreender qual é o problema que você tem com a família, qual é o problema que você tem com o amigo, qual é o problema que você tem com seu primo, com o seu serviço. Será que o serviço que você está indo é o correto? Será que o relacionamento que você está é saudável? Será que isso está te fazendo bem? Ele vai te orientar de todas as formas. E a melhor forma de você curar todos os lados da tua vida é jogando tarô, é aprendendo como essa ferramenta funciona. Não só indo jogar um joguinho, é você trazendo isso para tua vida e incorporando na sua psique. E é isso que eu tenho para vocês, é isso que eu vou trazer para vocês no curso Introdução do Tarô, a magia antiga, entende? Então, me chamem, entrem no contato, no link tá na bio, para você ficar no grupo gratuito, vai ser maravilhoso. É isso, gente, espero vocês amanhã, que a gente vai falar da carta do mago. E lá no canal do YouTube já tem as duas primeiras aulas de aquecimento que eu lancei aqui para vocês, que estavam falando do louco. Amanhã a gente vai falar do mago, vai falar um pouquinho do curso e eu vou abrir as vagas da inscrição com uma promoção especial somente para essa semana, tá? Então, nessa semana, você pegou o curso, pega na promoção especial, entra no grupo, se aprimora, porque lá na frente a gente vai estar voando junto, se aprimorando, abrindo caminho e se protegendo e principalmente mudando a própria vida. Porque todo mundo aqui quer mudar a própria vida. Mudando a própria mente, muda-se a própria vida e muda a vida de outras pessoas. E é isso que eu vim trazer para você. Axé, eu sou Raide Artemis, iniciada no clã das 13 abuelas originais. E eu te espero dentro do curso A Magia Antiga do Tarô.